Bora te explicar agora de onde vem os 5 bilhões e meio de reais que André Castro, candidato à presidência do Corinthians, prometeu colocar no clube caso se torne presidente na próxima segunda-feira. Nas últimas horas, o André convocou uma entrevista coletiva para apresentar uma carta de um banco afirmando que tem 1 bilhão de dólares ou 5 bilhões e meio de reais para aportar no Corinthians. O banco é o GSP, Banco de Fomento Mercantil LTDA. Trata-se de um banco digital com sede em Goiânia e com base em dados públicos. O GSP hoje tem capital social registrado de 6 bilhões 570 milhões de reais, ou seja, é um banco capaz de aportar esses 5 bilhões e meio. Aí você vai pensar, então quer dizer que ele vai aportar praticamente tudo na iniciativa do Corinthians? É possível imaginar que um banco tenha uma série de estratégias, parcerias e financiamentos estruturados para viabilizar esse acordo. O ponto é, o André Castro prometeu e cumpriu, ele apresentou alguém disposto, uma instituição disposta a colocar 1 bilhão de dólares no Parque São Jorge. Só para completar, o texto que trata, o André apresentou uma carta do banco, e essa carta diz o seguinte, abre aspas, este investimento abrangerá não apenas a reestruturação financeira e a modernização da Arena Corinthians, mas também uma série de iniciativas estratégicas já em desenvolvimento. O André apresentou a carta, fez referências ao banco e essa carta também deixa claro que esse apoio, esse aporte de 1 bilhão de dólares fica restrito à presença do André Castro como presidente do Corinthians. Importante contar que a eleição acontece na próxima segunda-feira e são 3 candidatos, o Osmar Stabile, que é o atual presidente interino, o Roque Cittadini, que vai ser oposição, e o André Castro, que surge como uma terceira via. Curiosidade, em todas as enquetes que você procurar na internet entre torcedores do Corinthians, o André Castro aparece como o vitorioso, como aquele com mais intenções de voto. Só que a votação se dá dentro do Conselho Deliberativo, onde ele é muito menos conhecido do que os outros dois. Até por isso, o que se imagina hoje é o André como uma terceira via, tendo o Stabile com um ligeiro favoritismo em relação ao Roque Cittadini. Só para completar algumas informações sobre o time do Timão, do time do Corinthians, no caso. O Corinthians conseguiu aumentar o salário do atacante Nicolas, que joga no Sub-17, terminando ou evitando qualquer possibilidade de o Nicolas seguir os passos do Cauê Furquim, aquele atacante que virou jogador do Bahia. O Nicolas passa a ter uma multa rescisória de 30 milhões de reais no Brasil, graças ao aumento do seu salário, que era de 5 mil e passou para 15 mil reais mensais. Já o Timão faturou 1 milhão e 200 mil reais com a ida de Raul Gustavo, ex-zagueiro do clube, que estava no Ferencváros e vai defender o New York City. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Duílio Monteiro Alves, um dos piores, se não o pior presidente da história do Corinthians. Ele voltou à mídia, tudo por causa de uma investigação do Ministério Público de São Paulo, que suspeita que o Corinthians, da gestão do Duílio, manteve relação com uma empresa de fachada. Esse episódio aconteceu entre 18 e 31 de outubro de 2023 e envolve um supermercado, um mini mercado chamado Oliveira. Só para vocês entenderem, durante esse período de 18 a 31 de outubro de 2023, esse mercado emitiu 7 notas fiscais para o Corinthians que totalizaram R$ 32.580. Depoimentos colhidos na semana passada pelo Ministério Público reforçaram as suspeitas do MP. O promotor do caso ouviu o atual dono do mercado e um ex-proprietário. Ambos afirmaram que forneceram marmitas e confirmaram a autenticidade das 7 notas, mas não souberam dizer como chegaram até o Corinthians, nem com quem eles negociavam. E de lembrar que o Duílio Monteiro Alves justificou a falta de títulos do Corinthians durante a sua gestão, porque ele estava colocando as finanças em ordem, depois a gente descobriu o verdadeiro caos em que o Timão se meteu. Dá para dizer que o Duílio vai de mal a pior. Só para completar sobre o Corinthians, contar que José Martínez deve precisar de 1 mês para voltar a jogar pelo Timão. Ele passou, ou está passando por uma cirurgia por conta de uma fratura na mão. A saideira a respeito do Corinthians, o Timão vai ficar com 638 mil reais da venda de João Vitor, zagueiro formado no clube, para o CSKA. Ele pertencia ao Vasco da Gama.
Bora falar agora sobre Ángel Romero, querido por milhões de torcedores corintianos. O paraguaio pode estar vivendo as últimas semanas com a camisa do Timão. Seu contrato acaba em dezembro desse ano. E se Osmar Stabile, o atual presidente, for eleito na votação marcada para a próxima segunda-feira, que vai definir um novo presidente para o mandato tampão até dezembro de 2026, dá para garantir que Ángel Romero não deve ficar para 2026. Só para lembrar, o presidente atual e seu grupo entendem que o Romero tem um custo-benefício extremamente ruim. É alguém que ganha na casa dos R$800 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E que dentro de campo tem contribuído cada vez menos. Aquele Romero de raça que marcava gols importantes de outra época se transformou num Romero mais pesado, mais lento e que tem contribuído cada vez menos. Temporada atual de 44 jogos, só 5 gols e 3 assistências. A chance de o Romero é um outro vencedor na eleição marcada para segunda-feira. Antônio Roque Cittadini e André Castro são concorrentes, mas em especial de uma mudança de técnico e a chegada de alguém que se encante pelo Romero, porque o Dorival Júnior não morre de amores pelo paraguaio e dá para dizer que o Cittadini, que é outro candidato real à vitória na próxima segunda-feira, também não vê o Romero como a salvação da lavoura, a menos que uma enorme reviravolta aconteça e o Romero desembeste a fazer gols e se torne extremamente importante na reta final dessa temporada, e a gente deve estar assistindo aos últimos episódios de uma passagem ou de algumas passagens marcantes do jogador paraguaio pelo Timão. Queria deixar uma pergunta para você: que nota você dá para Ángel Romero vestindo a camisa do Corinthians? Você gosta dele? Não gosta? Já comenta por aqui, beleza? O Guzmán no Fortaleza parece que melou. Seria uma ótima opção para o Corinthians, escreve o Renilson Claudino. Renilson, só para lembrar, né? O Corinthians segue com aquele veto para transferências. Quem o grupo do André Sanches apoia para presidente do Corinthians? Ricardão, hoje eu conversei com o Andrés para perguntar isso. E o Andrés falou: Nicola, tô fora, nem tô no Brasil, não vou participar, e a gente liberou o grupo para votar como quiser. Até perguntei: e aí, Andrés, quem que você acha que ganha? Ele falou: olha, pelo que eu tô sentindo, tá super equilibrado. Do grupo do Stabile, que é o candidato da situação, e do Cittadini, o candidato da oposição, ao que parece, o André Castro, aquele que garante ter um aporte de 5 bilhões e meio de reais, esse corre por fora. Nicola, com quantos transfer bans o Timão pode perder pontos? Essa pergunta é super importante, Felipe. Na teoria, com um transfer ban e uma outra punição, você pode sofrer a perda de pontos. Vai depender muito da vontade da FIFA em entender o Corinthians como um clube que está sistematicamente burlando o sistema ou um clube que está se esforçando para pagar suas dívidas. A FIFA pode emplacar 1, 2, 3, 4 transfer bans no Corinthians, sem a punição com perda de pontos. Ou a FIFA pode já estabelecer: olha, você está com transfer ban por conta da dívida com o Santos Laguna, tem outros 2 casos aqui, a gente vai fazer você perder 6 pontos, tá? É também por isso que existe um desespero bem grande lá no Corinthians em relação à quitação mais rápido possível dessa grana com o Santos Laguna, até para mostrar para a FIFA que há uma disposição da nova diretoria do Corinthians em solucionar os problemas deixados por Augusto Melo. Já viu, Nicola, o Lucas Piton do Vasco pagou-se o Corinthians da venda? Adriano, o pessoal do Vasco não quis me confirmar, imagino que não, tá? E eu mandei mensagem também para o Stabile, e o Stabile falou que ainda não conseguiu, por conta de toda a correria desse mandato tampão, identificar isso, tá? Ele falou que ia pedir para o departamento financeiro e que ia me posicionar assim que tivesse resposta. Tenho a impressão de que não tá tudo pago não, tá? Hora de falar sobre o Corinthians. Se depender da chance de um acordo com o Tadieres para que o Corinthians escape de uma eventual perda de pontos no Campeonato Brasileiro, já dá para dizer que esqueça essa história. Bora começar do começo. O Corinthians sofreu um transfer ban por conta de uma dívida com o Santos Laguna referente à compra do Félix Torres, certo? 33 milhões de reais. Essa punição segue em vigência porque o Corinthians não conseguiu fazer a quitação com o time mexicano. E a qualquer momento vão estourar outras 2 punições, referentes a uma dívida de 40 milhões de reais com o Matias Rojas, ex-jogador do Corinthians, e referente a mais ou menos 27 milhões de reais de uma dívida com o Tadieres pela compra de Rodrigo Garro. Os 2 casos já foram julgados pela Corte Arbitral do Esporte, resta apenas que essa corte se pronuncie, confirmando as punições, e aí vai caber à FIFA decidir se impõe outros 2 transfer bans ou se começa a tirar pontos do Corinthians. O Cruzeiro em 2020 chegou a perder 6 pontos. Pois bem, Andréas Fassi, presidente do Tadieres, foi perguntado pelo pessoal do UOL sobre a possibilidade de um acordo com o Corinthians, caso o Timão procure o Tadieres, para evitar a perda de pontos e sugira um pagamento parcelado. Existe chance desse acordo? Dá uma olhada na declaração do presidente do clube argentino, abre aspas:
O Corinthians só pagou a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor camisa 10 do Brasil jogando 2 anos sem pagar. Tem que ser como na Itália. O espertinho que precisa ser rebaixado para a segunda ou terceira divisão, afirmou o presidente do Tajeres, que continuou assegurando que não há nenhuma chance de acordo. Ele fala, abre aspas, não há negociação de nenhum tipo sobre parcelamento. O prejuízo econômico e esportivo foi irreparável para o Tajeres. A alegação é de que você vende o seu principal jogador, imaginando que vai faturar uma grana enorme, essa grana não vem, você fica sem o jogador e sem o dinheiro, e o Tajeres tem sofrido com isso. Segundo o presidente do Tajeres, a dívida hoje é de 27 milhões de reais, o Corinthians vinha alegando que a dívida girava na casa dos 23 milhões de reais, essa diferença está relacionada aos juros que certamente serão cobrados na decisão final da FIFA. Hora de te atualizar sobre o novo salário de uma joia corintiana. Você sabe que o Cauê Furquim, que era tratado como grande craque da base alvinegra, trocou o Corinthians pelo Bahia na semana passada, depois do depósito de 14 milhões de reais de multa, certo? A partir daí, a grande preocupação do Corinthians passou a ser com Gui Amorim, meio atacante, que ganhava os mesmos 7 mil reais por mês do Cauê, tem os mesmos empresários e, por consequência, a mesma multa rescisória de 14 milhões de reais. Corinthians se apressou, chamou o pai do Gui Amorim e conseguiu um reajuste salarial para o atleta. Agora, o contrato do Gui tem um salário de 25 mil reais, o que faz com que a multa rescisória seja de 50 milhões de reais. O Corinthians se mostra muito mais confortável e tranquilo para a permanência do jogador. A tendência é que o Gui ganhe mais minutos no Sub-20 nessa temporada, ele vinha jogando no Sub-17, para quem sabe no próximo ano passar a figurar no time principal. Atleta de enorme potencial que deve ser preparado para ter mais oportunidades no time de cima. Hora de falar sobre o Corinthians, e a bruxa anda solta no Parque São Jorge. Depois de Memphis Depay, Carrilho e Yuri Alberto, mais uma lesão de titular. No treino dessa terça-feira, o José Martínez, venezuelano, meio-campista do Corinthians, sofreu uma fratura na mão esquerda e vai precisar passar por cirurgia para correção do quarto metacarpo da mão esquerda. O tempo de recuperação não foi divulgado pelo Corinthians. Estou tentando mais informações com representantes do atleta para contar para vocês. A tendência é que o Martínez não tenha condição de jogo contra o Vasco no final de semana, Campeonato Brasileiro, e ele passou a ser dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, Copa do Brasil, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians assinou um aditivo no contrato do meia Gui Amorim, destaque do Sub-17. Esse aditivo assegura um aumento salarial e também um aumento na multa rescisória, o que acaba de vez com qualquer possibilidade de o Gui seguir os passos, as trilhas, o caminho de Cauê Furquim e deixar o clube com multa rescisória baixa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.